colocado, tem 42 pontos. Se o Atlético vence o Flamengo no Maracanã, o Atlético subiria a 45. Se o Grêmio vencer também o jogo dele, o Grêmio joga mais cedo, joga às 11 da manhã contra o Ceará em Porto Alegre, a gente pode fechar essa rodada aí, Abel, olha, com essa briga pelo topo, do líder ao sexto colocado, apenas 6 pontos de diferença, com todo mundo nesse meio aí. Aí vai ficar espetacular, né? Vai ficar melhor ainda o campeonato, porque vai embolar tudo lá em cima e lá embaixo, como eu dizia. Quando começou essa rodada, desde o Ceará, 17º colocado até o 11º, 3 pontos de diferença. 27 para 30. Então, o campeonato fica espetacular, faltando 12 rodadas. Eu lembrei o que eu estava dizendo então vamos lá. Aquela hora, que é o seguinte, que você não vai ver nenhum torcedor do São Paulo nas redes sociais, se você entrevistar alguém na rua, nenhum vai falar assim, olha, eu vou torcer, amanhã eu sou Timão, vai cantar salve o Corinthians. Ninguém vai aparecer assim com a camisa do Corinthians. Mas, escondidinho em casa ali, cada gol do Corinthians, se tiver contra o Internacional, o cara vai vibrar. Amanhã assim. São Jorge vai pra muita prateleira. Vai. Opa, com certeza. Olha aqui, vamos colocar a classificação aí, ó, do Campeonato Brasileiro, 26ª rodada, que o líder tropeçou em casa. O São Paulo apenas empatou no Morumbi com o América Mineiro, mas segue no topo. Olha lá, ó, 51 pontos. Pode ser ultrapassado pelo Internacional, que amanhã vai enfrentar o Corinthians na Arena Corinthians. Olha o Palmeiras chegando, hein? O Palmeiras encostando também nessa briga pela liderança do Brasileirão, tem 47 pontos. O Palmeiras que vai jogar também nesse domingo contra o Sport, lá na Ilha do Retiro, no Recife. Flamengo fecha o G4 e ainda no G6 temos Grêmio e Atlético Mineiro. Repare o América Mineiro, ó, com esse empatezinho, se mantém ali na primeira página, na 10ª posição com 31 pontos. A gente vai para a segunda página, porque aí o negócio está embolado, olha só. 31 pontos, uma equipe de primeira página. É o que eu te dizia, desculpa te interromper, mas olha o Ceará ali, ó, o primeiro da zona do rebaixamento com 27. 4 pontos, porque o América empatou hoje, mas... E olha quanto time. Né? Perto da zona do rebaixamento. E sempre bom lembrar, né, Abel? O Santos está ali, ó, em franca ascensão também na primeira página, e o Vasco, que já está no Z4, esses times vão se enfrentar, né, em jogo atrasado no primeiro turno. Ou seja, pode melhorar aí sensivelmente a situação do Vasco, que realmente nesse momento é dramática. Ceará, Vasco, Sport e Paraná são os times que hoje estariam rebaixados para a zona do rebaixamento. A gente tem a sequência do São Paulo, que o Abel lembrou um detalhe interessante aqui. Os próximos adversários do São Paulo. Eu falei que é o Botafogo na próxima rodada. Na fora sequência, casa, né? Tem o Palmeiras e o Internacional no Beira-Rio. São Paulo tem o campeonato nas próximas rodadas. Se a gente puder colocar aí a sequência do Internacional, coloca na tela aí, só pra gente analisar, pro torcedor ter uma dimensão aí da pedreira que o São Paulo vai ter que encarar. Olha aí, ó, Botafogo no dia 30, esse jogo no Rio de Janeiro. Depois joga em casa o São Paulo contra o Palmeiras, mas é o clássico aberto. O São Paulo não perde. E depois no Beira-Rio, hein? São Paulo que não perde para o Palmeiras no Morumbi desde 2002. Aquele jogo que o Alex só fez acabou chover, com né? o jogo, exatamente. Abel, que sequência, hein? Quantos pontos você projeta aí, hein, Abel? Pelo que tá jogando o São Paulo nesse momento. Rapaz, difícil, hein? O time que quer ser campeão, ele teria que fazer pelo menos 6 pontos. Se for para perder, perder uma só. Eu achei até que você ia chutar 7. Eu pode pensei perder. 7, porque os outros times que estão disputando o título, eles vão pontuar, né? O Internacional, o Palmeiras. Então teria que fazer 7. Ou, vamos dizer, poxa, 7 é difícil. No mínimo 6 pontos. Tem que ganhar 2 jogos aí. E olha só a sequência. É difícil, né? Botafogo fora, o Palmeiras... Bota difícil nisso, hein? O Internacional no Beira-Rio, quer dizer... O São Paulo perdeu pontos importantes, empatou com o Fluminense em casa, empatou hoje com o América em casa. No clássico contra o Santos, não só empatou, como não fez uma boa partida, né? Se alguém merecia vitória no clássico de domingo passado entre Santos e São Paulo, o Santos. Não fez um jogo espetacular também, mas teve mais oportunidades, pelo menos, do que o próprio São Paulo. O São Paulo tem tido problemas, ainda é o líder, tem condições, vai lutar pelo título, na minha opinião, até a última rodada, mas tem que jogar mais. Não tem apresentado, pelo menos nessas últimas rodadas, o futebol de um time campeão. O São Paulo, só para se ter uma ideia, nos 5 últimos jogos, nas 5 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem apenas uma vitória. Isso é muito pouco e a gente está vendo isso já em números,
tanta gente encostando aí na liderança do Campeonato Brasileiro. O Facincani, sem dúvida alguma, não é aquele velho jargão, que o jogo mais importante é sempre o próximo. Não. Mas olha a importância que tem esse jogo contra o Botafogo, que no ano passado foi o jogo que marcou a estreia do Hernanes, né? Aquele jogo maluco, 4-3 São Paulo. Mas olha a importância que tem esse jogo num cenário como esse, porque o São Paulo começa a arranhar a confiança dele. A gente já está analisando aqui, nós estamos detectando uma queda. Imagina um tropeço, uma derrota que pode acontecer contra o Botafogo, como é que esse time não vai chegar para o duelo contra o Palmeiras, hein? A questão é que são dois confrontos bem diretos e, mais do que isso, confrontos que podem tirar o São Paulo da posição. E aí o Aguirre vai falar agora lá. Vamos ver então? Então já o Facincani completa, vamos ouvir o Diego Aguirre. Era outra coisa, mas os resultados são os que marcam e o que você fala é uma realidade. Ninguém lembra se fizemos bons ou jogos bons como quando fomos a Belo Horizonte e merecimos outra coisa e perdimos, mas os resultados são os que indicam a realidade e nós estamos en un momento de dificultades donde no estamos sabiendo matar los juegos y sufrimos como hoy y como algunos otros juegos. Entonces, lógicamente que un momento de preocupación para rápidamente revertir y pensar en ganar el próximo juego, porque ainda tem muito para frente. Aguirre, tudo bem? Tudo bem. Gostaria de falar um pouquinho sobre as suas substituições, né? Em alguns jogos, e na maioria deles, o torcedor, até muitos torcedores elogiam que as substituições deram certas. Mas no jogo de hoje, aparentemente, não funcionaram muito bem. Você enxerga dessa forma também? Que as substituições no São Paulo que você promoveu não funcionaram tão bem? A ver, sim, mas que não funcionou o time. No fue a sustituciones, porque si no fica un análisis muy limitado a los jugadores que entraron y acho que hoy no hicimos un buen juego y no son las instituciones. El time no funcionó como debería, no tuvimos agresividad de que acostumbramos y no tuvimos o no supimos hacer otro gol que nos diese la tranquilidad, independientemente del planteamiento de América, que está todo bien. Les encontraron una bola, empataron el juego y nos ficamos, no sé cuál es la palabra, sorpresos o algo inesperado, mas son cosas que no pueden acontecer. Aguirre, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, independentemente do resultado, sim, você disse que pelo desempenho apresentado naquela partida, se o São Paulo repetisse, ele seria protagonista. É verdade. Não sei se você concorda, mas de lá para cá o rendimento não foi o mesmo. Não. O rendimento do São Paulo nos últimos jogos te preocupa? Sí, falei eso, que obviamente veo con preocupación porque si no tenemos un objetivo importante. Jugando como hoy es difícil. Tenemos que rápidamente recuperar nuestro nivel y voltar a la victoria, porque ainda tem muito na frente, mas tenemos que y podemos jugar mejor como ya hemos feito en otras oportunidades. O Aguirre, especificamente sobre o setor ofensivo, né? O São Paulo, entre aspas, parou de marcar gols, né? Foram 5 nos últimos 7 jogos. Isso é só por conta das lesões, o Everton, por exemplo, os atletas que cumpriram suspensão, ou tem um pouco do que você falou quando o São Paulo chegou à liderança? Agora a gente vai ficar mais visado pelos adversários e vai ter que apresentar algo diferente. Um pouco de tudo. Pode ser algunas ausências que el time esteve un poco desentrosado y no funcionamos como podríamos, y también los rivales hacen su planteamiento y fechan as chances para nuestro ataque. Mas eu não falo. No divido el time defensivo o ofensivo, somos todos un time y hoy si nos
no hicimos otro gol, la culpa no es de los atacantes, de todos. O Aguirre, talvez o que pegou muita gente de surpresa foi o Rodrigo Caio na direita e não o Regis, né, que a gente talvez imaginava. Queria saber por quê e se você ficou feliz ou agradou o Rodrigo Caio na direita. A ver, a vuelta de Rodrigo Caio es un refuerzo importante que nos ganamos, jugador de nivel de selección que hoy voltó después de muchos meses a jugar y pensamos que era a melhor opção e ele fez bom jogo. O Aguirre, o São Paulo ainda é o líder do campeonato com 51 pontos, 2 à frente do Internacional. E a gente sabe que o torcedor que paga ingresso, é passional, vem para cá, obviamente quer ver a vitória, ainda mais depois do time sair em vantagem. E aí, ao término do jogo, alguns torcedores vaiaram porque se sentiram frustrados. O teu sentimento é mais ou menos parecido? É mesmo. E os jogadores também se sentiram frustrados. Todos. Estamos juntos na vitória e quando as coisas não vão bem como hoje, todos em São Paulo estamos frustrados por el jogo de hoje. É algo normal. Tenemos que, como falei, trabalhar para ganhar o próximo jogo e aí vai voltar a alegria e são coisas que lamentavelmente às vezes acontecem. Que não se faz bom jogo e... Prof, é claro que o discurso é sempre do próximo jogo é o mais importante, mas eu imagino que vocês ali na intimidade do vestiário, analisando tabela, você interprete também sequência de jogos do campeonato, né? E essa próxima sequência, com o Botafogo fora e os confrontos com o Palmeiras em casa e o Internacional lá no Beira-Rio, é agora que o São Paulo vai definir se ele está brigando por título ou por Libertadores? Sim, eu tento não pensar muito na sequência de jogos e trato de focar-me no próximo jogo porque tem que ser assim. Mas os jogos são cada vez mais decisivos, isso sim, porque o tempo vai acabando, cada vez tem menos rodadas na frente e tem jogos que são importantíssimos. Mas el juego más importante es el próximo. Eu não puedo pensar ni en Inter, ni en Palmeiras, ni en ninguém que vem después. Agora tenemos que pensar en el próximo juego, mas también tenemos que pensar en que tenemos que mejorar, en que tenemos que voltar a hacer a mostrar todo nuestro potencial no campo y bueno, se verá para qué está São Paulo nas próximas rodadas. Muito obrigado a todos. Fechamos a entrevista coletiva. São Paulo volta a treinar na segunda-feira às 3h30 no CT da Barra. Tá aí a entrevista do Diego Aguirre, alguns pontos importantes, né? Primeiro destacando a atuação, né? A volta do Rodrigo Caio, né? Que, pelo que analisou o técnico, ficou satisfeito com o rendimento, né? Com o retorno desse jogador. Claro, admitiu, segundo ele próprio, usando essas palavras, que o momento é de preocupação.